Boa noite, na santa paz, Senhor Jesus. Que Deus esteja habitando no teu lar nessa noite. Boa noite aqui do Paraná. Para todos vocês que forem assistir os meus conteúdos, são simples, mas são de coração, né? Relatos assim, né, de vida. Vem trazer coisas da minha vida que às vezes para algumas pessoas parece que é bobeira, que é bobagem, né? Mas eu sou uma sobrevivente da depressão, da ansiedade, né? Da síndrome do pânico. Uma sobrevivente que decidiu lutar desde os 14 anos de idade, quando sentia uma tristeza profunda. E no meu tempo não era... Ninguém tinha conhecimento, não era culpa de ninguém tinha conhecimento, né? E então foi uma jornada difícil, ali pelos meus 17 anos, já relatei alguns vídeos. Perdemos minha irmã, ela ia fazer 5 aninhos de idade, por um erro médico. E aí desmoronou tudo, né? Hoje, com Deus no barco, que ele foi atravessando cada jornada junto comigo, eu e ele. Então, com Jesus no barco é muito mais fácil, né? Quando foi me apresentado, uma pessoa que nem tinha muito conhecimento da palavra, né? E ela só falou para mim, foca no Salmo 91, né? Mas hoje eu quero dizer para vocês, focar no... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Porque o mesmo Deus que permite a gente passar por adversidade, porque em nenhum lugar na Bíblia fala que Jesus, ele deixou um mar de rosa aqui para nós. Pelo contrário, né? A palavra do Senhor diz, não lembro o versículo e o capítulo onde está, onde se encontra, mas ele diz assim, a hora que eu achar, é que agora eu tô sem óculos, eu não vou conseguir, né, achar. Que ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, de toda perseguição, de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Ele não falou assim, esse mundo vai ser um mar de rosa, você vai viver só entre flores, só entre coisas boas, coisas grandiosas, você só terá amigos verdadeiros, você vai ter saúde plena. Não. Jesus não prometeu nada disso para ninguém. Jesus nunca foi hipócrita em falar, vem a mim, você não vai ter problema nenhum. Não. Ele só diz que ele ajudaria a gente a vencer com ele. É com ele. Com ele a gente suporta traição, a gente perdoa. A gente perdoa pessoas que pisaram na gente, que debocharam da gente a vida toda, que desprezaram, que abandonaram a gente, que traíram, né? Então, assim, o luto, né, também, a gente, né, também passando um processo de luto, né? Minha irmãzinha já tem 30 e poucos anos, né, que ela faleceu. Esse gatilho, né, que despertou dos meus 14 para os 16 anos, eu tinha uma tristeza profunda, mas ali o gatilho que faltava era
a morte dela, né? Porque a depressão sempre ela tem um gatilho, né? Às vezes ela tá ali, você tem já uma tristeza profunda, porém, sintomas mais graves vão aparecendo conforme o tempo. A gente vai superando algumas coisas, outras coisas vão aparecendo no decorrer do tempo. Mas quem tem Jesus tem bom ânimo. A gente tem bom ânimo. Porque quando a gente para pensar que Jesus, ele venceu tudo que estava sobre ele, né? Tudo sobre ele. O abandono, né? Quando ele diz que, ele fala, né, que, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Que ele sabia que o que ele tinha para passar era muito terrível. Mas ele falou, mas contudo, faça conforme a tua vontade. Então, por isso que a gente passa tudo que tem que passar, mas com Jesus, eu digo sempre assim, as pessoas às vezes, se você for para a igreja, você vai mudar de vida, você vai ficar rico, você vai ter uma vida próspera, você vai ser curado. Não. Você aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, e quando você começar a caminhar com Ele, começar a largar as coisas do mundo de lado, você vai ser mais confrontado ainda, porque as pessoas vão falar assim, poxa, você era assim, agora você tá aí se achando santinho, né? Mas não importa o que as pessoas pensam de você, porque quando você tá num mar, numa lama de depressão, numa lama de ansiedade, síndrome do pânico, que você não consegue dormir, as pessoas não estão nem aí, não estão nem aí. Mas quando você dá um passo com Jesus, aí as pessoas encontram você e falam, poxa, mas como que você conseguiu passar por isso? Você passou traição várias vezes e agora você, né, tá aí com depressão, longe do filho, o filho saiu estudar fora. Por quê? O dia que eu decidi, na minha vida, na minha alma, aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele transformou sim a minha vida, muito. Ele transformou muito a minha vida. De uma pessoa que descontava tudo nos outros, a raiva de sentir a depressão, a raiva de tá mal. Jesus, com muita oração, Jesus foi trabalhando nessa pessoa aqui. Trabalhando no caráter, trabalhando na mansidão, trabalhando... É claro que a gente, né, quando tirado do sério, a gente ainda, né, infelizmente, a gente é carne, né? Mas, então, quando eu dei o passo, eu tive um confronto familiar, porque meus pais, poxa, mas a gente, né, ensinou ali a nossa fé para você, a nossa religião para você. Hoje você está desprezando, está desfazendo, mas não era desprezando nada do que eles me ensinaram, eles me educaram muito bem, mas essa decisão por Jesus Cristo já ardia dentro de mim há muitos anos, desde quando eu era nova. E fazer um resumão aqui. Eu passei muitas lutas, muitas guerras, mas quem me carregava no colo era o Senhor Jesus, quem me ajudou a vencer foi Ele. Então, quando Ele diz na Bíblia, né, eu vou lembrar do versículo para trazer para vocês. Hoje eu só senti assim no coração de gravar. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, a gente também vai vencer. E com Ele a gente vence. Quando eu vou evangelizar uma pessoa, eu não falo para a pessoa, vai para a igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos, não. Falo, quando você entregar sua vida para Jesus e ter Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A gente está ensinando aquela pessoa a entender o quê? Que a gente não vai passar só coisa boa. A gente vai enfrentar muita coisa. Mas com Jesus a gente consegue passar tendo força, porque Ele dá força pra gente. Ele dá força, Ele dá ânimo, né? Ele dá ânimo pra gente continuar a caminhada. Porque não é fácil depois de um luto. Não é fácil. Para minha mãe não foi fácil, mas a minha mãe não tinha predisposição para depressão. Minha mãe não tinha. Então, minha mãe não tem depressão. Minha mãe é uma pessoa super positiva. Minha mãe tem quase 5 anos que ela teve um câncer de mama, que ela fazia quimioterapias fortíssimas. E a minha mãe, você não escutava minha mãe reclamar, sabe? Uma pessoa de uma força, de uma garra ali, né? De uma fé. E graças a Deus, né, ela tá bem. Hoje em dia ela até me ajuda, né? E só que eu não soube lidar com o luto da minha irmã. Me revoltei muito com Deus. Eu falei, poxa, eu sou deprimida aqui. Eu não tenho alegria, eu tenho a tristeza. E ela tinha todo o vigor de vida, aquela alegria, né? E hoje eu entendo que era para ser ela, não era para ser eu. Não chegou meu tempo, né? Assim, eu pensava muito, pedia muito para Deus para morrer. Hoje eu peço perdão para Ele, porque a gente sabe que Ele é o dono da vida. O dom da vida é dele. Ele dá e Ele tira. Porque a morte e a vida estão na mão do Senhor. É Ele quem permite tudo, né? E também, né, ano passado, perdi uma tia muito querida, um primo muito querido, né? Em novembro. Ele foi enterrado na véspera do meu aniversário. Então, assim, foi bem difícil mesmo, né, para todos nós. E foi um primo que eu namorei, né? A gente pensava em casar, mas os caminhos, alguns pastores, né, Deus usou eles para falar para mim que não era da vontade de Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? E eu decidi seguir em frente, né? Porque eu não posso também me enterrar viva com as pessoas, porque eu tenho a minha missão que Deus dá, né? Por mais difícil que seja. Eu tô com um irmão também que teve um diagnóstico de um câncer raro de sangue, que ele tem que fazer transplante de medula, né? Não é leucemia, é uma doença, um nome esquisito de falar. Mas, assim, a gente passa muita coisa nessa vida. Mas quando a gente tem bom ânimo e a gente foca no Senhor Jesus como o nosso libertador, como o nosso resgatador, como o nosso salvador, como o nosso tudo. Hoje eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava ajudando meu noivo, né, que em breve eu vou me casar, que eu tenho que seguir minha vida, como eu falei, né, não me enterrar viva. E eu estava ajudando ele com a mudança dele. E eu tive uma crise de pânico, de ansiedade. Eu precisei respirar fundo, pedir ajuda. Talvez a minha carinha não tá muito boa aqui hoje, né? E só que assim, veio do nada, né? Porque a ansiedade às vezes talvez é coisa que você passou num dia, daí ela vem, né, no outro dia. Ela é bem esquisita, né? E eu tomo meus remédios certinho, tudo, mas não deu forte, deu fraca, mas na hora eu só falei assim, Senhor Jesus, minha vida tá nas tuas mãos. Minha vida tá nas tuas mãos. O Senhor teve o seu momento de dor, de aflição, de ansiedade, de angústia naquele Monte das Oliveiras, né? Quando ele estava ali orando por tudo que ele ia passar. Então me ajuda a tirar isso aqui de mim, me alivia,
Já pedi cura várias vezes, mas hoje eu só peço para o Senhor sabedoria para lidar e sabedoria e força para continuar, sem desistir. Amanhã eu volto para academia e voltar a fazer dieta, porque eu andei por conta de ansiedade, né, do ano passado, pelas coisas que aconteceu. Dei uma deslizada e engordei 8 quilos, né, e hoje, por esses 8 quilos, eu tô com colesterol alto, triglicerídeo alto. Então, é isso aí, é força na peruca, dobrando o joelhinho, orando ao Senhor, pedindo: Senhor, Tu és o dono da minha vida, não deixa eu desistir da minha vida, não deixa eu desistir da minha caminhada, não deixa eu ter desânimo, mas me ajuda a ter bom ânimo para vencer esse mundo, para vencer a tribulação, para vencer a depressão, para vencer a ansiedade. E a nossa vida é vivendo um dia de cada vez. Porque se eu for focar no dia de amanhã, eu estava de férias, peguei 20 dias de férias, viajei ver meu filho, foi uma bênção de Deus na minha vida. Amanhã eu volto trabalhar. Mas eu vou ficar pensando: amanhã eu vou trabalhar. Eu glorifiquei o Senhor, eu falei: Senhor, amanhã eu vou trabalhar, amém, que eu tenho um trabalho. E o Senhor me sustenta para trabalhar. Muitas pessoas não têm um emprego, não têm um trabalho. Eu gosto de onde eu trabalho. Mas eu não vou ficar pensando em amanhã, que eu tenho que fazer isso porque eu fiquei muito tempo fora e vai estar tudo assim revirado. Não, não. Não foquei nisso. Eu só falei: Senhor, obrigada porque eu tenho emprego. Porque muita gente não tem. E algumas pessoas estão de cama, alguns que a depressão está tão forte que não conseguem trabalhar, estão encostadas. Eu, pelo meu diagnóstico, seria para mim ter sido internada, que era para mim não dirigir, que era para mim estar encostada. Mas não, eu decidi Jesus, o médico dos médicos. Quando o médico falou para mim assim: olha, o seu grau tá tão forte de ansiedade, depressão e a síndrome do pânico que você nem poderia tá criando seu filho sozinha, porque, né, meu filho tinha 7 anos quando me separei, né, já falei. Porque você tinha que ter acompanhamento de alguém para estar auxiliando você a tomar seus medicamentos. Eu falei: então, doutor, a gente vai conversar sobre isso uma outra vez. Eu tive uma época que eu senti que eu estava muito mal e até pensei. Eu falei: o quê? Vou orar, vou jejuar, vou orar, vou buscar o Senhor, vou para a casa do Senhor, vou orar, vou buscar Deus, vou me entregar para Ele, a minha vida é dele. Quando vinha aquela angústia querendo me consumir, eu falava: Pai, em nome de Jesus, me ajuda a ter força, porque é só o Senhor. Eu de mim eu não sou nada, eu sou pó, mas o Senhor é o Deus que me sustenta, é o Deus que me fortalece, porque se não for o Senhor eu não aguento. Então, foca, lê a Bíblia, lê livros que agrega na tua vida, que te ajuda, livros assim, sobre autoconhecimento de você mesma ou de você mesmo. Busca ajuda de psicólogos, psiquiatras, terapeutas e lê também a Bíblia. Lê a Bíblia bastante, porque a gente aprende com o Senhor Jesus. Livros, tem muitos livros bons. Eu ainda não terminei de ler alguns livros que eu peguei. Assim que eu finalizar, eu quero trazer um resumo dele. Porque são livros de autoajuda também, que são bons. Tem muitos livros cristãos que são muito bom, né? Eu já li alguns, mas eu já esqueci alguns por conta que eu tenho o TDAH também, né? E só que eu não quero tomar remédio para o TDAH, porque eu aprendi a lidar com ele também, com a ajuda ali na terapia. Hoje em dia eu faço o quê? Eu faço uma listinha, por exemplo, o que eu tenho que fazer nesse dia. Eu listo ali. Hoje eu vou arrumar meu quarto. Então eu vou lá no meu quarto, quando eu vou desfocar de ser do meu quarto, porque às vezes eu pegava 20 coisas para fazer.
Ao mesmo tempo, eu não terminava nenhuma. Chegou ao final do dia, eu estava esgotada, esgotada. Muitas vezes eu falo uma coisa para as pessoas, depois eu esqueço que eu falei, começo a falar de novo. Aí eu sempre falo para minhas amigas, para o meu filho, né, para o meu noivo, para os meus pais. Quando eu for repetir de novo, fala para mim que eu já falei, para mim não repetir. Mas eu não quero tomar remédio para o TDAH, eu não sou contra para quem toma, porque eu decidi que eu não quero tomar remédio para o TDAH. Eu quero vencer ele assim, do jeito que eu falei. Eu listo. Coloco ali 3 coisas que dá para fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu costuro fora de hora, né? Assim, quando eu chego do trabalho, eu costuro. Então, tipo, posso pôr uma roupa para ir batendo, costurar, e também dá para mim ir colocar um produto no banheiro, deixar de molho e depois para mim finalizar o banheiro. Então, eu pego essas 3 coisas, faço ali uma listinha. Olha, hoje é isso aqui. Agora é isso aqui que você vai fazer. Depois é isso aqui que vai fazer. Para mim, então eu vou olhando ali, para mim não me perder do que eu tenho que fazer. Porque senão você começa a fazer uma coisa, você vai para outra, você vai para outra, você olha para outra, vai para outro. E quando você vê, você não fez nenhum, né? Então, mas eu não tô falando aqui para você parar. Eu tô falando da experiência minha. Do TDAH eu não tomo. E agora os outros eu tomo porque, né, eu sei que eu preciso ainda, até que Jesus venha a trazer uma cura. Eu já orei muito, como eu falei, pedindo a cura. Hoje eu só peço força. Eu agradeço a Deus todos os dias. Quando eu levanto, quando eu acordo, quando eu levanto. E quando eu termino a minha jornada de trabalho, porque eu falo até que o Senhor me sustentou. Porque é só Ele. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Não importa o que você está passando, entrega nas mãos daquele que pode resolver o teu problema. Se Ele quiser te dar casa, carro, moto, ouro, prata, Ele dá. Se Ele quiser te curar hoje, Ele te cura. Mas se Ele não te curar também, hoje nem amanhã, Ele continua sendo Deus. E quando a gente se apega nele, na palavra dele, e a gente com a nossa autoajuda, porque nós temos que ter autoajuda. Sem a autoajuda, a gente não sai da depressão. A gente tem que se ajudar, se levantar todos os dias e falar, eu não vou ficar prostrada. Se o inimigo me der uma pasada, eu dou 2 de volta nele. Com o poder do Espírito Santo. E declara, eu sou mais que vencedor, vencedora no nome de Jesus. E há poder no sangue de Jesus para tirar todo o mal que o inimigo lança aqui na minha mente, no meu coração, que vem soprar no meu ouvido. Guarda, Senhor, o meu ouvido. Guarda, Senhor, a minha mente, porque é daqui que vem as artimanhas do inimigo, ele sopra no nosso ouvido, aí vem para nossa mente. Então, guarda, Pai, minha mente, meus ouvidos, meu coração, contra as astúcias do inimigo. E me fortalece, porque há poder no teu nome, para mim suportar todas as coisas no Senhor, porque é só o Senhor quem pode nos ajudar. Um grande beijo aqui do Paraná, com muito carinho para todos vocês. Beijo!